Já alguma vez sentiu que a sua força está a desaparecer, ano após ano? Que levantar os sacos das compras ou brincar com os netos no chão já não é tão fácil como antes. Aquela sensação de que o seu próprio corpo está a tornar-se mais frágil, menos confiável. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Sentimos que estamos a perder a nossa independência, um bocadinho de cada vez. O medo de uma queda, o receio de não conseguir fazer as coisas mais simples, como abrir um frasco ou subir um lanço de escadas. Esta perda de força e de músculo tem um nome, mas o nome não importa. O que importa é que não é uma sentença. Não é algo que tenhamos de aceitar passivamente. Existe um segredo, ou melhor, uma série de segredos simples, que podem não só parar este processo, mas até mesmo revertê-lo. E um deles está escondido num sítio que nunca imaginaria, no seu prato de salada. Neste vídeo vamos descobrir juntos alguns hábitos alimentares e de vida que vão ajudá-lo a reconstruir a sua força, a sua energia e a sua confiança. E vou revelar-lhe qual o ingrediente de salada que pode estar a sabotar todos os seus esforços. Fique até o final, porque o que vou partilhar pode mudar completamente a forma como encara a sua saúde e a sua alimentação a partir de hoje. Vamos começar pelo pilar de tudo, a base sobre a qual toda a nossa força é construída. Falo, claro, da proteína. Sei que provavelmente já ouviu falar da importância da proteína, mas a forma como a consumimos depois dos 60 anos muda completamente as regras do jogo. O primeiro e talvez mais crucial hábito é concentrar uma boa dose de proteína logo na primeira refeição do dia. Pense em como a maioria das pessoas começa o seu dia. Uma torrada com manteiga, um pão com doce, talvez um café com leite e umas bolachas. Parece familiar? O problema é que estas refeições são ricas em hidratos de carbono e pobres em proteína. Para uma pessoa de 20 anos, isto pode não ser um grande problema. Mas para nós, é um desastre silencioso para os nossos músculos. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos para construir músculo. É um fenômeno chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de mais proteína e no momento certo, para dar aos nossos músculos o sinal de que precisam para crescer e reparar-se. E o momento mais importante é de manhã. Depois de uma noite inteira de jejum, os nossos músculos estão, por assim dizer, famintos. Se lhes dermos apenas açúcar e hidratos de carbono, é como tentar construir uma parede de tijolos apenas com areia e água. Não funciona. Mas se começar o seu dia com uma dose robusta de proteína, de pelo menos 20 a 30 gramas, está a ligar o interruptor da construção muscular para o resto do dia. Pense nisto como acender a fornalha da sua força logo pela manhã. Então, o que significa isto na prática? Significa trocar a torrada com doce por 2 ovos mexidos. Significa adicionar uma boa porção de queijo fresco ou requeijão ao seu pão. Ou talvez uma taça de iogurte grego natural, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal, com um punhado de nozes e algumas sementes. Até mesmo adicionar uma colher de proteína em pó de boa qualidade às suas papas de aveia pode fazer uma diferença monumental. Lembro-me de um senhor, o Sr. Manuel, que veio ter comigo frustrado. Ele sentia-se fraco, cansado, e a sua médica tinha-lhe dito que estava a perder massa muscular. O pequeno almoço dele era invariavelmente um galão e uma torrada. Sugeri uma mudança simples: 2 ovos cozidos e uma fatia de pão integral. Ao fim de um mês, ele voltou e disse-me que a diferença era como da noite para o dia. Sentia-se com mais energia durante a manhã e até notava que tinha mais força para tratar do seu pequeno jardim. Esta mudança inicial é poderosa porque define o tom para o resto do dia. Mas não basta começar bem o dia, é preciso manter o ritmo. E isso leva-nos ao segundo hábito: distribuir a ingestão de proteína ao longo de todas as refeições. Imagine que os seus músculos são uma obra em construção. Se entregar todos os tijolos e cimento ao pedreiro logo de manhã, ele fica sobrecarregado. Não consegue usar tudo de uma vez, e muito material é desperdiçado. Mas se lhe for entregando os materiais de forma constante ao longo do dia, ele consegue trabalhar de forma eficiente
e construir uma parede forte e sólida. O nosso corpo funciona da mesma maneira. O ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal: pequeno almoço, almoço e jantar. Já falamos do pequeno almoço. Ao almoço, certifique-se de que o seu prato tem uma boa porção de peixe, como um carapau grelhado ou umas sardinhas, ou um bife de frango ou peru. Se for fã de pratos de tacho, o grão de bico, o feijão e as lentilhas são excelentes fontes de proteína vegetal, que pode adicionar aos seus cozinhados. Um bom prato de feijoada, com moderação na gordura, ou uma sopa rica de grão com espinafres são formas deliciosas de o fazer. Ao jantar, a mesma lógica se aplica. Um filete de pescada cozido com legumes, uma omelete com queijo e cogumelos, ou até uma sopa de peixe substancial. E os lanches? Um punhado de tremoços, um iogurte, um queijinho pequeno. São pequenas oportunidades para manter o fornecimento de tijolos aos seus músculos. Esta distribuição constante mantém os seus músculos num estado de reparação e construção ao longo do dia, em vez de passarem por ciclos de fome e excesso. É uma estratégia muito mais inteligente e eficaz para combater a perda muscular relacionada com a idade. Não se trata de comer enormes quantidades de carne, mas sim de ser estratégico e consistente. Pequenas porções de proteína, distribuídas de forma inteligente, fazem toda a diferença entre sentir-se a definhar e sentir-se a rejuvenescer. Agora que já estabelecemos a base com a proteína, o alicerce da nossa força, vamos falar de algo que pode estar a sabotar os seus esforços sem que se aperceba. É algo que muitos de nós usamos a pensar que estamos a ser saudáveis, a fazer uma escolha inteligente, especialmente quando preparamos uma bela salada. Falo dos molhos de salada light, magros ou sem gordura. Sim, leu bem. Aquele frasco que comprou no supermercado a pensar que estava a cuidar do seu coração e da sua linha pode ser um dos maiores inimigos dos seus músculos. Parece contraditório, não é? Durante décadas, fomos bombardeados com a mensagem de que gordura é má. E por isso, produtos light e sem gordura encheram as prateleiras e os nossos frigoríficos. Mas a verdade é bem mais complexa. Em primeiro lugar, quando os fabricantes retiram a gordura de um produto, tende a substituir por algo para manter o sabor e a textura. E o que é que eles usam? Açúcar, xaropes de milho, sal em excesso e uma lista infindável de espessantes e químicos artificiais. Estes ingredientes não só não têm qualquer valor nutricional, como também promovem a inflamação no corpo. A inflamação crônica é um dos grandes aceleradores do envelhecimento e um inimigo da recuperação muscular. Portanto, ao cobrir os seus vegetais frescos e saudáveis com um destes molhos, está essencialmente a derramar açúcar e inflamação por cima de algo que era bom para si. Em segundo lugar, e talvez mais importante para ter a nossa conversa sobre músculos, o nosso corpo precisa de gordura saudável. As gorduras são fundamentais para a absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. A vitamina D, por exemplo, é absolutamente crucial para a saúde óssea e para a função muscular. Se come uma salada cheia de vegetais ricos nestas vitaminas, mas a tempera com um molho sem gordura, o seu corpo não consegue absorvê-las eficazmente. É como ter a chave de casa na mão, mas não ter a fechadura para a usar. Além disso, as gorduras saudáveis são os blocos de construção das nossas hormonas, incluindo hormonas como a testosterona. Embora seja conhecida como uma hormona masculina, as mulheres também a produzem em menores quantidades, e ela desempenha um papel vital na manutenção da massa muscular e da densidade óssea em ambos os sexos. Uma dieta excessivamente baixa em gordura pode comprometer a produção hormonal e, consequentemente, a sua capacidade de manter e construir músculo. A solução é incrivelmente simples, mais barata e infinitamente mais saborosa. Faça o seu próprio molho. E em Portugal, temos a melhor base do mundo para isso: o azeite extra virgem. Um bom fio de azeite, um pouco de vinagre de vinho ou de cidra, uma pitada de sal e pimenta. Já está. Quer dar-lhe mais sabor? Adicione um dente de alho picado, um pouco de mostarda de Dijon ou ervas frescas como orégãos ou salsa. Leva 30 segundos a preparar
e transforma a sua salada de um potencial sabotador num superalimento que ajuda os seus músculos. Agora vamos passar da cozinha para essa nossa sala de estar, porque a alimentação é metade da equação. A outra metade é dar aos nossos músculos uma razão para existirem e crescerem. Falo do movimento de resistência. A palavra resistência ou musculação pode assustar algumas pessoas. Imaginam ginásios cheios de jovens a levantar pesos enormes, a fazer barulho e a suar. Mas isso não podia estar mais longe da verdade que nos interessa. O movimento de resistência, para nós, significa simplesmente fazer os nossos músculos trabalharem contra uma força. E essa força pode ser o nosso próprio peso corporal. O exercício de resistência é o sinal, o estímulo que diz ao seu corpo: preciso destes músculos, eles são importantes. Quando fazemos este tipo de exercício, criamos microlesões nas fibras musculares. Depois, a proteína que comemos entra em ação para reparar essas fibras, tornando-as um pouco mais fortes e maiores do que eram antes. Sem este estímulo, a proteína que come não sabe para onde ir. É como ter os tijolos e o cimento, mas o pedreiro está em casa a dormir. O exercício acorda o pedreiro. O melhor de tudo é que não precisa de um ginásio. A sua casa é o ginásio perfeito. Um dos exercícios mais importantes e funcionais que pode fazer é levantar-se e sentar-se numa cadeira. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Faça-o de forma lenta e controlada. Sinta os músculos das suas coxas e dos seus glúteos a trabalhar. Este simples movimento fortalece as pernas, o que é fundamental para o equilíbrio e para prevenir quedas. Outro exemplo: use a parede da sua sala. Encoste-se a ela e faça flexões de parede. É uma forma fantástica de fortalecer os braços, o peito e os ombros sem colocar pressão nos pulsos. Tem umas latas de feijão na despensa? Ótimo! Aí tem os seus pesos. Sente-se numa cadeira e levante as latas acima da cabeça, ou faça flexões de bíceps. As possibilidades são infinitas e adaptáveis. Atividades como jardinagem, cavar, carregar vasos, sachar, são uma forma maravilhosa de treino de resistência. Até mesmo levar os sacos das compras do carro para casa é um exercício. O importante é começar devagar, respeitar os limites do seu corpo e ser consistente. Mais vale fazer 10 minutos todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. A consistência é o que cria a mudança. E lembre-se, o objetivo não é tornar-se um culturista. O objetivo é ser capaz de brincar com os netos, carregar as suas próprias compras, viver a sua vida com independência e sem dor. É sobre força funcional, a força para viver bem. Falamos de tantos aspectos importantes, desde a proteína que coloca no seu prato até aos movimentos que faz no dia a dia. Abordamos a importância de começar o dia com força, de distribuir a energia de forma inteligente e de evitar as armadilhas escondidas nos alimentos processados, como os molhos light. E vimos como o simples ato de usar os nossos músculos, mesmo que seja apenas a levantar-se de uma cadeira, lhes envia um sinal poderoso para se manterem fortes. Mas há uma última peça neste puzzle. Uma peça que muitas vezes é negligenciada, mas que é absolutamente essencial para que tudo o resto funcione. Falo do poder do descanso e do sono. Pense nisto. Os músculos não crescem enquanto estamos a fazer exercício. Eles crescem e reparam-se enquanto estamos a descansar. O exercício é o estímulo, a comida é o material de construção, e o sono é o tempo em que a equipa de construção trabalha. Se a equipa de construção não tiver tempo suficiente para trabalhar, a obra nunca fica concluída. Durante o sono profundo, o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação de tecidos, incluindo o tecido muscular. É também durante o sono que o corpo consolida as aprendizagens e repara os danos celulares. Um sono de má qualidade ou insuficiente sabota todos os seus outros esforços. Pode ter a dieta perfeita e o plano de exercícios ideal, mas se não dormir o suficiente, o seu corpo não consegue fazer as reparações necessárias. Sentir-se-á mais cansado, com menos energia para se exercitar e com mais vontade de comer alimentos pouco saudáveis.
torna-se um ciclo vicioso. Então, como podemos melhorar a qualidade do nosso sono? Começa com a criação de uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. Crie um ritual de relaxamento antes de ir para a cama. Pode ser ler um livro físico, não num ecrã, ouvir música calma, tomar um banho morno ou beber um chá de camomila ou cidreira. O objetivo é assinalar ao seu corpo que está na hora de abrandar. O seu quarto deve ser um santuário para o sono. Mantenha-o escuro, silencioso e fresco. A luz, especialmente a luz azul dos ecrãs de telemóveis, tablets e televisões, interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Faça um esforço para desligar todos os ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar. E claro, a alimentação também desempenha um papel aqui. Evite refeições pesadas, cafeína ou álcool perto da hora de deitar. Tudo isto pode perturbar a qualidade do seu sono. Portanto, como pode ver, recuperar a sua força depois dos 60 não se resume a um único truque mágico. É uma abordagem holística, um conjunto de pequenas decisões inteligentes que se acumulam ao longo do tempo. É começar o dia com uma boa dose de proteína, como uns ovos ou iogurte grego, em vez de apenas pão com doce. É espalhar essa energia ao longo do dia, dando aos seus músculos um fluxo constante de material de construção. É ter a sabedoria de rejeitar aquele molho de salada enganador, cheio de açúcar, e optar por um simples e nutritivo fio de azeite. É encontrar alegria e propósito no movimento, seja a levantar-se da cadeira, a cuidar do jardim ou a dar um passeio mais vigoroso. E, finalmente, é honrar o seu corpo, dando-lhe o descanso profundo e reparador que ele merece para se reconstruir mais forte a cada noite. Cada um destes passos, por mais pequeno que pareça, é um voto de confiança na sua própria vitalidade. É uma declaração de que não aceita a fragilidade como inevitável. Lembre-se, nunca é tarde para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e fortalecer, independentemente da sua idade. Não se trata de voltar a ter 20 anos, mas sim de ter a melhor qualidade de vida possível aos 60, 70, 80 e mais além. Trata-se de ter a força para ser independente, a energia para desfrutar das suas paixões e a resiliência para enfrentar os desafios da vida. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais surpreendente? Ou talvez já pratique algum deles e tenha notado uma diferença? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa que esteja a começar esta jornada. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas como você. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a sua força e a sua saúde são o seu maior tesouro. Cuide bem dele. Até a próxima!